O Wendigo é uma criatura mitológica nativa das tribos indígenas norte-americanas. Trata-se de um espírito canibal que pode possuir um ser humano que pratique o canibalismo. Segundo relatos de avistamentos dessa criatura, a descrevem como um ser alto, extremamente magro, ao ponto de ser quase esquelético, de pele muito pálida e que sempre está com muita fome. Possui braços e pernas longas, além de um cabelo ralo e branco, manchado de sangue. Possui também garras longas e afiadas nas mãos e nos pés, e dentes pontudos e amarelos, com sua boca muitas vezes sangrenta. Olhos vermelhos, considerado a própria personificação da morte. Sua presença está relacionada ao frio, pois boa parte de seus avistamentos reais ocorreram em áreas de bosques e montanhas nas épocas de nevasca, pois parte de sua lenda diz que aquele que fica perdido em uma nevasca e comete canibalismo no desespero da fome e pela sobrevivência será possuído por esse espírito maligno e se tornará um desses seres também. Como o mendigo está sempre faminto, ele caça qualquer tipo de animal, seja caças de qualquer uma das espécies. Porém, suas caças prediletas são seres humanos, caçando qualquer tipo de pessoa, embora ele tenha preferências em cada uma delas. Das crianças, eles preferem as gorduras, das mulheres, a pele, dos homens, os músculos, e dos velhos, os ossos. Ele também tem o costume de guardar suas vítimas ainda vivas para ir se alimentando aos poucos, pois, como já é sabido, ele habita locais de invernos rigorosos. Uma vez que se torne caça dessa criatura, é praticamente impossível sair viva, pois eles são muito rápidos, possuem força sobre-humana, conseguem enxergar no escuro, têm um olfato super apurado, podendo localizar as vítimas à distância. Suas garras são tão afiadas que conseguem decapitar um ser humano com extrema facilidade, assim como seus dentes são capazes de rasgar a pele e quebrar ossos como papel. Ainda como atributos, ele consegue ser extremamente silencioso, não deixando praticamente nenhum som denunciar a sua posição. Ainda assim, se ele quiser que a vítima venha até ele, o mendigo consegue imitar perfeitamente as vozes humanas, reproduzindo choros e pedidos de ajuda. Como se tudo isso não fosse o suficiente, essa criatura ainda é capaz de espalhar, através de uma secreção, uma doença chamada febre do mendigo, fazendo a pessoa que inalou essa secreção ter horríveis pesadelos e dores tão horríveis que a pessoa acaba saindo gritando completamente alucinada e acaba entrando em uma das suas áreas de caça. Já ocorreram avistamentos reais dessa criatura em alguns lugares, porém, o maior avistamento é a cidade de Ontário, no Canadá, sendo que alguns locais dessa cidade até ganharam o nome da criatura, como por exemplo, a Caverna do Mendigo, o Rio do Mendigo e o Lago do Mendigo, sendo considerado esses lugares a casa dele. Porém, dizem que ele pode se esconder em todo o território do Canadá, ou seja, em nenhuma área do Canadá você está livre dessa fera. Dizem que a única forma de ferir mortalmente tal criatura, ou mesmo matá-la, seria com facas ou balas feitas de prata, assim como na lenda do lobisomem. Dizem que uma facada direta em seu coração congelado a mataria no mesmo momento. Seus pedaços de seu coração devem ser fechados em uma caixa e enterrados em solo sagrado, de preferência cemitério ou igreja, e o seu corpo desmembrado com um machado de prata e descartado em áreas remotas. Se nada disso for feito, ele pode ressuscitar,
E obviamente ele virá atrás daquele que o matou. E vocês? O que iriam fazer se ficasse de frente com uma criatura dessas? Abraços e até a próxima.